Sejam todos bem-vindos. Nosso vídeo de hoje, a nossa live de hoje, ele vai falar sobre um tema que é algo que afeta a todos nós, que é procrastinação. Por que adiamos o que é importante e como vencer isso? Você que está assistindo ou que vem assistir esse vídeo, você costuma procrastinar e em quais áreas isso acontece? Comente aí, compartilhe esse vídeo, alguém que você tem aí a percepção que pode ser útil esse vídeo, né, sobre procrastinação, alguém que você sabe que tem o hábito de procrastinar. E me siga, se inscreva, tá, para que você possa estar recebendo aí outros vídeos, outras informações sobre temas importantes da nossa vida. O que é procrastinação? Essa é a pergunta. Procrastinação é um ato, né, que a gente tem de adiar tarefas importantes na nossa vida, porque muitas vezes nós as substituímos por atividades de curto prazer, como redes sociais ou distrações, gerando muitas vezes dificuldades, problemas para nós, como culpa, ansiedade e até atraso na nossa vida, algo que nós poderíamos estar fazendo e, no entanto, não o fazemos, e isso gera problema na nossa vida. Então é importante nós entendermos. Eu vou passar aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, imagina que você precisa estudar para uma prova, mas decide aí assistir uma série do Netflix, dizendo, depois eu vou e estudo isso, ok? Ou então pega o celular e fica lá vendo alguns vídeos, ficam vendo ali algumas postagens e deixa isso para depois, tá? Por quê? Porque isso gera mais prazer do que talvez aquilo que você teria que estar fazendo ali, no caso, estudar para a prova, tá? Então, outro exemplo, adiar a organização das finanças pessoais e preferir rolar o feed lá no Instagram, né? Ficar assistindo o vídeo lá no feed lá do Instagram. Adiar uma conversa importante porque ela é desconfortável. Então, muitas vezes a gente faz isso. Eu mesmo, às vezes, acabo fazendo isso. Então, deixa que depois eu faço isso. Aí acontece uma outra coisa, eu vou fazer e aquilo acaba ficando para depois. Devemos ver agora a diferença entre o que é descaso e o que é procrastinação. Porque tem uma diferença, o que é que a gente não está dando muito caso e o que é a procrastinação. Descaso é algo legítimo, é algo que você tira, por exemplo, 30 minutos para caminhar ou respirar antes de retomar uma tarefa. Então você está lá estudando, daqui a pouco você fala, bom, agora eu vou dar uma descansadinha. Aí você sai, levanta, vai tomar uma água, tomar um café, dar uma caminhadinha, assiste alguma coisinha ali. Isso é algo que você está fazendo para descansar. Aí você faz lá uns 5 minutinhos, daqui a pouco você volta e começa de novo. Então isso não é procrastinação. O que é procrastinação? É você fugir continuamente de tarefas usando distração para não enfrentá-las. Tá? Então, vou citar um exemplo que eu normalmente faço. Quando todo início de ano tem que fazer a declaração de imposto de renda, o que eu faço? Ela começa ali em fevereiro. E aí eu vou deixando, e eu vou fazer ela lá para o mês de abril, percebeu? Então, isso é procrastinar, é algo que eu vou ter que fazer. Então, às vezes, você vai ter que estudar, aí você deixa para a última hora ali. E o problema de deixar para a última hora é que, geralmente, sempre nessa hora acontece algo que vai tirar você de fazer aquilo, ou você vai ter que fazer aquilo correndo porque algo aconteceu, ou você vai acabar não fazendo. E por que procrastinamos? Por medo, muitas vezes, por perfeccionismo, por falta de energia, por falta de foco, por falta de objetivo. Eu vou citar aqui alguns exemplos, por exemplo. A ansiedade. O que a ansiedade nos gera? Ela nos gera ali um medo do fracasso. Adiar a inscrição em um curso por medo não dá conta, né? Medo, por exemplo, de mudar a vida. Medo de um ciclo de amor, por exemplo, ou seja, a gente, muitas vezes, a pessoa, ela teve uma dificuldade num namoro, ou coisa do tipo, teve uma dificuldade no outro, e aí ela começa a procrastinar porque ela acha que ela tem dedo podre. Dedo podre, o que é? Muitas vezes a gente achar que tem azar, percebeu? Então, muitas vezes acontece isso, muitas vezes
a gente fica com medo de mudar a vida, com medo de, eu não vou conseguir fazer, por exemplo, vamos supor que eu preciso fazer uma atividade física, e eu começo a colocar na minha cabeça que eu não consigo fazer uma atividade física, percebeu? Eu não gosto, eu não vou, não sei o que, então isso é algo que eu preciso fazer e eu começo a procrastinar. Perfeccionismo, tá? O perfeccionismo, muitas vezes, é não iniciar, por exemplo, um projeto, porque primeiro eu quero ter com licença. Primeiro, eu quero ter todo o domínio daquela matéria para me poder fazer aquele estudo ali, naquele projeto que eu preciso fazer. Eu vou citar, por exemplo, eu estou fazendo uma live aqui. Essa live demorou quase um ano, na realidade, para mim fazer, porque eu ficava ali querendo aprender, coisa do tipo, e com isso eu ia procrastinando, eu ia empurrando para frente, e com isso demorou quase aí mais, não digo que demorou um ano, mas demorou quase ali para me iniciar a primeira live. E hoje eu já estou aí a questão de 2, 3 meses já fazendo as lives. Vê que não é uma coisa tão difícil, mas eu, não tanto por perfeccionismo ou por medo de fracasso, por medo de não saber fazer ou coisa do tipo, eu acabei adiando. Então essas coisas acontecem por falta de clareza, querer ser saudável, mas não sabe exercitar. Então fica adiando, tá? Fica adiando. Uma pessoa, por exemplo, que quer fazer uma atividade física, então ela fala, olha, daqui um mês, daqui 15 dias eu começo a fazer essa atividade física, ou daqui um mês eu começo a fazer esse regime, eu começo a fazer essa reeducação alimentar. E aí eu vou citar uma informação importante aí, que já fica a dica. O neurocientista, ele posiciona que quando nós falamos, tal data eu vou iniciar, tipo, hoje é dia 2, se eu falar dia 20 de julho eu começo a fazer atividade física. Eu estou mandando uma mensagem para o meu cérebro que aquilo não é importante. Então, provavelmente vai chegar lá o dia 20 e eu vou acabar não fazendo. Percebeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação à questão disso. Outra coisa também, falta de energia, tá? Então, dormir tarde, acordar cansado, adiar tudo ao longo do dia, isso também é uma forma de procrastinação. Por que acontece isso? Porque muitas vezes, por que dormir tarde? Porque muitas vezes eu fico lá vendo vídeos na rede social, às vezes eu pego uma rede do Netflix, às vezes eu pego filme, fico lá assistindo, e com isso eu não vou dormir, eu vou dormir tarde. Quando eu vou dormir tarde, o meu sono ele fica afetado, e com isso gera uma série de problemas. Inclusive tem um vídeo aí nos Reels que é exatamente sobre a questão do sono, o quanto ele é nocivo para nós quando nós não dormimos direito, quando nós temos insônia, quando dormimos pouco. Então isso é importante, para ter uma ideia, ele chega até baixar a nossa imunidade. Então vê que ele gera uma certa doença para nós. Tem um vídeo aí sobre isso, tá? E também eu estava falando aqui atrás sobre ansiedade, também tem um vídeo sobre ansiedade aí também, falando aí um pouquinho sobre ansiedade. Canso de tentar algo na vida, outra coisa que normalmente acontece, né? Então a gente cansa de tentar algo na nossa vida e que não tem dado certo e que nos paralisa. Então a gente acha que, por exemplo, eu já tentei isso, eu tentei aquilo e não consegui fazer, então eu vou parar. Eu já fui 3 vezes tentar fazer academia, comecei, depois de 1 mês, 2 meses eu parei, então já não vou nem mexer mais com isso. Percebeu? Isso também gera uma procrastinação, é algo importante, mas eu vou empurrando. Falta de foco. Hoje em dia é muito comum, tá? Nós não termos muito foco. Por quê? Porque muitas vezes você está estudando, você está trabalhando, o celular está ali do lado, daqui a pouco ele dá uma notificação, aí você vai ver e depois volta para cá, até você voltar de novo onde que você estava, você já perdeu um tempo, aí você começa naquilo, aí daqui a pouco vem uma outra notificação, aí você vai ver, vai ficar assistindo. Então essa falta de foco, isso faz falta de objetivo, sem meta, tá? Então isso gera para nós a procrastinação. Então é importante nós entendermos isso. Então, segundo o neurologista aqui, Pedro Calabres, ele diz o seguinte: muitas vezes isso pode ser ocasionado por excesso de estímulos. Tá? Então, o nosso cérebro, né, a parte de dopamina, muitas vezes ela é
como é que eu posso dizer? Ela recebe excesso de estímulos e isso gera para nós um prazer muito grande, e esse prazer muito grande que vai gerando faz isso. Muitas vezes, por exemplo, pegar o celular lá e ficar procurando, isso está gerando uma série de estímulos ali para nós, e é estímulos que não gastam muita energia. É diferente de você ir para uma academia que você leva tempo, que você precisa sair, ali não, você pega o celular que está do lado e você começa a olhar ali, você pega um vídeo, assiste um pedacinho. Então, esses excessos, alimento processado, eles geralmente eles misturam ali o açúcar com a gordura, e isso na realidade ele gera mais prazer. Por exemplo, o chocolate faz isso, bolo, doces, muitos alimentos processados, eles geram isso em nós, porque eles colocam, além disso, né, eles colocam outras substâncias que faz com que aquilo gera prazer para nós. Só que esse prazer que gera para nós, ele muitas vezes no excesso ele não é bom. Tudo que é excesso na nossa vida não é bom, percebeu? Outra coisa, doses exageradas de café, de energéticos. O café, ele gera para nós ali, ele potencializa a dopamina nossa, o energético também. Só que quando ele faz isso, que ele vai num pico, quando ele vai num pico e dura um determinado tempo, daqui a pouco ele para, e isso faz com que a gente depois precisa de mais estímulos para cobrir aquele estímulo. Por isso que muitas vezes as pessoas que bebem, coisa do tipo, às vezes ocorre isso, ele começa a beber, daqui a pouco ele precisa beber mais para sentir mais prazer, e aí ele vai bebendo, percebeu? Então isso acontece também, essa dose exagerada de café, porque a cafeína, na realidade, ele num determinado volume que for meio alto, ele já não é bom para nós. E principalmente, por exemplo, já dando uma dica aqui, tomar café, por exemplo, mais à tarde, principalmente à noite, não é bom, porque atrapalha o nosso sono, ok? E também isso varia de organismo para organismo, mas em geral, principalmente nas mulheres, ok? Séries, por exemplo, do Netflix, a gente começa a assistir uma série, acaba aquela série e vai. Eu mesmo estava assistindo a série The Chosen, que é uma série Os Escolhidos, né, que conta a história ali de Jesus Cristo. Então, eu começava a assistir uma, daqui a pouco ele vinha, acabava aquela, ele já entrava na segunda, ele ficava 2, 3 horas ali assistindo. E com isso, as outras coisas minhas ficavam para segundo plano, ou seja, estava procrastinando. E isso é normal de acontecer. Então, outra coisa também que é importante é influências espirituais. Talvez você que está assistindo, pode ser que você não saiba, mas acontece o seguinte, nós temos, né, influências de espíritos que já desencarnaram, muitas vezes, que nos acompanham, tá certo? Eles vêm próximos a nós, se aproximam a nós através da nossa sintonia, que vem através do nosso pensamento e de uma glândula que nós temos na cabeça, chamada glândula pineal, que faz a comunicação, né? É como se fosse uma anteninha do Wi-Fi, faz a comunicação do plano espiritual conosco. Então, muitas vezes nós somos sugestionados por entidade, por espíritos, na realidade, que estão próximos a nós, da gente mudar naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, o celular lá deu uma notificação e ele já posiciona lá, olha, vai lá verificar o que está passando. E nessa daí, já potencializa para que a gente fique ali. Com isso a gente não vai. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo. Quando eu fiz um vídeo, um vídeo aula, porque meus vídeos, na realidade, eles são vídeo aulas, tá? Não é um vídeo simples, porque um vídeo de 5, 10 minutinhos, você não consegue fornecer muitas informações, muito aprendizado. Imagina um professor que entrasse numa sala de aula, falasse ali 10 minutos com os alunos, virasse as costas e fosse embora. O que ele consegue ali? Muito pouco ensinar em questão de 10 minutos sobre determinada matéria, tá certo? Então, consegue passar alguma coisa, mas de 0 a 10, talvez ele consiga passar 1, 2 ali. Então, o restante não. Então, quando ele vai dar uma aula mesmo, que é 40 minutos, 1 hora, coisa do tipo, aí sim ele tem condições de abordar mais. E eu estava fazendo esse vídeo. Esse vídeo demorou basicamente 3 meses para fazer esse vídeo. Tá certo que teve um trabalho de pesquisa, coisa do tipo, mas sempre que eu estava fazendo o vídeo, daqui a pouco vinha alguma coisa que me tirava daquilo e eu parava com o vídeo, aí depois voltava depois de 2, 3 dias, percebeu? E isso, eu cheguei a uma conclusão num determinado tempo que era alguém do plano espiritual que não tinha interesse com que eu fizesse aquele vídeo para mandar para as pessoas, para que elas tivessem conhecimento e procurassem tomar mais cuidado com a sua saúde com relação à questão do álcool, que estava ali sabotando, percebeu? E eu, muitas vezes
acabava indo naquela. E isso acontece com todos nós, acontece com frequência. Então é importante nós estarmos alerta. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. Tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Mas não é esse ouvido e não é esse olho. É do nosso pensamento, a gente entender o que está passando conosco, ok? Problemas e consequências que a procrastinação gera em nós. Ela gera uma culpa, um estresse, uma perda de oportunidade, como nós vamos estar vendo. Então, quando nós procrastinamos, nós alimentamos sentimentos de incapacidade e baixa estima, criando um ciclo que se repete. Aqui eu vou dar um adendo. Por exemplo, a procrastinação, muitas vezes, ela também pode ter um grau. Pode ter um grau mais simples, tá certo? Que é, precisa fazer alguma coisa e ali eu vou vendo algumas outras coisas mais básicas, mas tem procrastinação já mais severa, aonde que eu já citei lá no início, aonde a pessoa ela não faz algo com medo daquilo acontecer. Então já é algo um pouco mais grave, tá certo? E aqui eu vou falar, por exemplo, sobre, culpa. Você sente culpa no domingo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você não fez as tarefas da semana direito, como deveria ter feito, e chega no domingo, você se sente culpado por não ter feito os trabalhos que deveria ter feito. Percebeu? Você chega no final do dia e fala: puxa, hoje eu acabei enrolando e acabei não fazendo o meu trabalho. Então, a procrastinação, ou seja, o seu trabalho ficou tudo para o dia seguinte. Você procrastinou ele, percebeu? Então, isso não é bom. Ansiedade, ao não entregar um trabalho no prazo, você fica ansioso, fica envergonhado, porque você não entregou o trabalho no prazo. Por quê? Porque você ficou ali ansioso, você mudou, percebeu? Você, ao invés de fazer os trabalhos que você estava fazendo, você foi ver celular, você foi ver outras coisas ali, e com isso não fez o que você tinha fazendo. Seja bem-vindo aí, Rodrigo. Perda, por exemplo, perda de oportunidades, deixar de fazer a inscrição, por exemplo, num concurso ou numa vaga de um emprego, por questão de adiar essa decisão, percebeu? Então eu preciso fazer uma inscrição, por exemplo, eu vou fazer uma inscrição na corrida, e aí, isso já aconteceu, por exemplo, na São Silvestre, várias vezes. Ela começa ali em outubro, mais ou menos, a fazer as inscrições. Eu vou deixando, aí quando chega no começo de dezembro, quando eu vou fazer a inscrição, já tinha esgotado todas as inscrições, eu não consigo mais fazer a inscrição para São Silvestre. Isso é procrastinação. Você foi adiando, pegou outras coisas, foi colocando ali no meio do caminho e você acabou deixando aquilo para lá, ok? Então, muitas vezes a gente perde isso, então a gente perde oportunidades. Muitas vezes por questão de não por procrastinar. Como eu citei, tá? Caso aí, por exemplo, no meu imposto de renda, que começa lá em fevereiro, geralmente eu vou fazer lá no último mês, como entrega no final de maio, geralmente eu vou fazer lá no finalzinho de abril, começo de maio, percebeu? Então a gente tem esse hábito de procrastinar, deixar as coisas para depois. Problemas de saúde, ela gera, na realidade, né, são consequências. Aqui eu estou falando sobre procrastinação, e a parte que eu estou falando são os problemas e consequências que a procrastinação gera para nós. Então eu já citei a parte da culpa, a parte da ansiedade, a parte de perda de oportunidades, problemas de saúde, tá certo? Estresse, insônia, ele gera esse problema para nós. Por quê? Porque imagina que eu perdi uma oportunidade de emprego e aí eu preciso desse emprego, então isso me gera, à noite eu fico preocupado com o emprego e acaba gerando ali um estresse, uma insônia. Por quê? Porque ou nas tarefas, por exemplo, que eu deveria ter feito e não fiz, e isso também gera. Então, problemas que eu tenho e que foi gerado porque eu não me organizei direito. Isso é muito comum. Vai fazer uma viagem e aí você começa a procrastinar em arrumar a documentação, arrumar as roupas, preparar, se organizar, verificar lá onde é que você vai, você começa a procrastinar isso. E isso chega no final depois, vai gerar um problema, porque nós temos esse hábito. Por quê? Hoje, mais ainda, exatamente que nós vamos estar vendo aí, mais na frente, porque na realidade que elas ocorrem exatamente por causa disso, né? Então, agora o que nós vamos estar vendo aqui, o quê? Como identificar os padrões de procrastinação, momento, emoções, gatilhos. Então, para superar a procrastinação, é essencial a gente entender
padrões dela, como ela ocorre conosco, por que ela ocorre conosco, por que eu deixo fazer a declaração lá no mês de final de abril, sendo que eu poderia já estar fazendo ela ali no mês de março e já livrar isso. Porque quando a gente começa a procrastinar as coisas, aquilo a gente começa a gerar também um problema mental para nós. Por quê? Porque toda hora vem a informação, ó, você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Tá? E aí eu vou fazendo outras coisas, não sei, daqui a pouco de novo. Percebeu? E quando a gente vai e faz, a gente já zera aquilo da nossa cabeça, a gente já tira. Percebeu? Então, a pessoa que tem o hábito de procrastinar, ela acaba, na realidade, acumulando um monte de pensamento, um monte de informações na cabeça dela negativa que não haveria necessidade, ok? Então, isso é importante a gente entender. Então, em que momento você costuma procrastinar? Você que está assistindo aí, você tem dificuldade, procrastina alguma coisa? Em que área que você procrastina? Então, comenta aí. Outra coisa também, compartilha para que outras pessoas, se não me segue ainda, me segue ou se inscreva, no caso, quando estiver vendo for pelo YouTube. Então, quais são as emoções que eu sinto durante esse ato, percebeu? E em que você teme enfrentar isso? Por que, por exemplo, que eu vou fazer minha declaração lá atrás, em abril, maio? Por que eu tenho que estudar e não vou estudar? É importante a gente começar a perceber o porquê que acontece isso, porque quando a gente começa a compreender isso, a gente consegue resolver esse problema, consegue ir na causa. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, alguns sinais. Você sempre procrastina, por exemplo, em tarefa que envolve sair de casa ou lidar com pessoas. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de comunicação, têm dificuldade de lidar com pessoas, coisas do tipo. Então, por exemplo, ela prefere ficar mais em casa às vezes do que sair. Então, é um exemplo de procrastinar. Tá? Então, ela precisa, na verdade, perceber, antes de iniciar uma tarefa difícil, busca só dar uma olhadinha. Por exemplo, eu vou começar um trabalho aqui que eu preciso fazer. Aí eu falo, bom, eu vou dar uma olhadinha só lá no WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha lá no YouTube. E aí, nessa olhadinha, vai ali em torno de 40 minutos, 50 minutos, percebeu? Então, já passou. Aí eu começo a fazer aquilo, daqui a pouco vem uma notificação ali no celular e eu paro de novo para verificar isso. Isso gera falta de foco, como eu já disse lá anteriormente, gera uma série de problemas, né? Usar frases como, amanhã eu começo a fazer academia, percebeu? Então, amanhã eu faço uma oração, amanhã eu faço uma leitura edificante. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir para vocês que estão assistindo. Quando nós falamos, olha, a partir amanhã ou dia 20 do mês que vem, desse mês, eu vou começar a fazer academia, eu vou fazer determinadas coisas, o neurocientista, ele posiciona o seguinte, o neurocientista chamado Pedro Calabrese, ele nos posiciona que é o seguinte, e ele estuda o comportamento do ser humano e o cérebro do ser humano, na parte da ciência. E ele diz o seguinte, quando a gente fala que amanhã eu vou fazer determinadas coisas, eu estou falando para o meu cérebro que aquilo não é importante para mim. Ou seja, se eu falo que vai ser no dia 20, eu estou falando para ele que aquilo não é importante. Então, chegar lá talvez no dia 20, eu talvez não estou mais nem aí com aquilo e passa. Então, ele diz que é o seguinte, se amanhã eu vou começar, na realidade, a fazer academia, o que eu tenho que fazer é, que hora que eu vou fazer? Amanhã de manhã? Então eu já agora à noite, eu já vou fazer o quê? Eu preciso de tênis? Preciso, já coloco do lado da minha cama. Preciso de um short? Uma bermuda? Preciso, já coloco ali. Preciso de uma camiseta? Já coloco ali. Ou seja, já coloco ali do lado, porque quando eu levantar, eu já ponho aquilo e já saio. Percebeu? Essa é a informação que precisa passar para o nosso cérebro. Porque se a gente ficar naquilo, amanhã eu faço, e você não arrumou nada, chega amanhã de manhã, você, a hora que você levanta, você lava o rosto, vai tomar café, daqui a pouco toca o celular, aí você atende o celular e, resumindo, você começa a procrastinar aquilo e acaba não fazendo aquele dia, no outro vai acontecer o mesmo problema. Percebeu a diferença? Então é importante a gente ter isso. E outra coisa, acredita que só consegue realizar quando está motivado. Percebeu? Pessoas que acham que para fazer as coisas tem que estar motivado. Não, mas muitas vezes a gente não tem que estar motivado. Muitas vezes a gente tem que colocar meta, tem que colocar um objetivo, percebeu? Para que a gente siga. E eu vou citar um exemplo simples aqui. Eu devo estar fazendo, agora, se Deus assim o permitir que der tudo certo, devo estar fazendo uma maratona da City, né? Agora é dia 27, hoje é dia 2 de julho, é dia 27 de julho. Então, com esse frio que estava hoje e na semana passada, por exemplo, no sábado eu tinha que correr 2h40. E eu fui lá na Estrada Velha, chegou lá uma serração, você não conseguia enxergar talvez 100 metros. Um frio,
danado, mas eu tinha esse compromisso de fazer. Você imagina você levantar da cama num sábado de manhã, 6 horas da manhã, 6h30, para você ir lá pro alto da serra, um frio danado, e você ter que correr lá 2 horas e 40 minutos. Percebeu? Então, eu não tem motivação para isso. A motivação para isso é a obrigação que você tem. Eu costumo brincar às vezes com as pessoas dizendo, a gente não é obrigado a assumir um compromisso, mas quando a gente assume, a gente tem que cumprir. Então, esse é meu... E outra coisa, por que eu vou? Porque eu sei que se eu não fizer esse treino, vai dar problema na minha corrida lá, a hora que eu estiver lá na maratona, vai dar problema. Percebeu? Então a gente não tem que esperar a motivação, a gente tem que fazer e vamos embora. Se a gente... Percebeu? Deu uma dorzinha aqui, eu não vou fazer isso mais porque me deu uma dorzinha aqui. Não, o que a gente tem que fazer é verificar essa dorzinha, o porquê que ela aconteceu, recuperar e vamos embora. Percebeu? Então a gente tem que fazer isso, porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande de querer fazer as coisas mais fáceis, as coisas que nos geram prazeres, tá certo? Mais rápido. Então, entre eu, por exemplo, sei lá, 10 horas da manhã, num sábado, entre eu ir para uma academia, fazer um treinamento e abrir uma cerveja e tomar uma cerveja, se eu gosto de cerveja, a cerveja é mais prazerosa. Então eu vai me tendenciar eu abrir essa cerveja e tomar essa cerveja do que ir para academia. Percebeu? Aí eu falo, academia eu faço depois, agora eu vou tomar minha cerveja aqui, já trabalhei a semana toda. Você está procrastinando algo que é importante para o seu corpo, é importante para a sua vida. Tá? Então agora, soluções práticas para parte aí da procrastinação. Outra coisa também, já posicionando aqui, esse vídeo, tá? Ela começou às 8 horas, ela vai ficar gravada lá no Instagram. Quem quiser depois assistir desde o início, pode ir lá assistir desde o início, tá? Outra coisa, compartilhe com alguém que vocês acham que essas informações podem ser úteis, porque todos nós temos dificuldades como essa de procrastinar, cada um num determinado nível, um pouco menos, outro um pouco mais, mas todos nós temos essa tendência na realidade, tá? E por isso que muitas vezes a gente teria que fazer algo e acaba postergando, ou sempre postergando. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho essa dificuldade. Inclusive, isso para mim é muito bom, porque eu costumo dizer que nas lives eu aprendo, assim como vocês que estão assistindo também a gente aprende. Então a gente aprende junto, tá? Então, conhecimentos que podem ajudar a resolver esses problemas, essas dificuldades de procrastinação. Primeiro, o problema na realidade é através do tédio. Por quê? Porque o problema mais grave aí é o tédio. Por quê? Porque o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro está mais acostumado com recompensas rápidas, como eu acabei dizendo, tá certo? Como eu citei agora há pouco, entre ir para a academia e tomar uma cerveja. Então, o tédio na realidade nos faz isso. Muitas vezes, nos dias de hoje, pegar um livro, por exemplo, para ler um livro, não é fácil. Por quê? Porque a gente pega aí a internet e a gente tá lá, na internet ali, vendo um monte de stories, um monte de reels, um monte de vídeos ali, curtos, coisa do tipo. Imagina, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, quando elas pegam um vídeo que vai meia hora, elas já não assistem. Aí como eu já fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo. Eu pergunto aí a Denise, pergunto ao Rodrigo, pergunto a você que está assistindo. Se um professor entra numa sala de aula e fala 5 minutos lá, vira as costas e vai embora, o que aprendizado que esses alunos teve em questão de 5 minutos? Ele vai ter ali simplesmente uma coisa muito superficial, ou numa escala de 0 a 10 ele vai ter 1, 2%. Então, para o professor chegar ali e dar a informação correta, ele vai haver a necessidade de ficar ali 30, 40 minutos passando. O vídeo é a mesma coisa. Com licença. O vídeo é a mesma coisa. Você pega um vídeo ali de 5 minutos, a informação ali é muito... Agora você pega um vídeo de 30, 40 minutos, esse vídeo já vai trazer muito mais conteúdo, então já vai ser mais uma aula ali. Eu falo isso porque eu assisto muito vídeos de 30, 40 minutos, 1 hora, eu não me assusto com relação à questão disso, porque eu tenho interesse em ter a informação, então por isso que eu não me assusto, tá? Então essa parte é que faz com que nós, e o ser humano cada vez ele está mais nesse sentido. Quer um exemplo? A gente quando pega um elevador, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Imagina que o elevador vai subir do primeiro até o 25º andar, vai demorar, sei lá, talvez 1 minuto, menos de 1 minuto, a gente já tira o celular, já está olhando no celular, percebeu? Então, hoje as coisas estão assim, a gente está muito, muito rápido, e isso, para o nosso cérebro, as recompensas na realidade que a gente quer,
elas queremos mais. Então essa parte do tédio, no sentido das coisas mais demoradas, mais complicadas, hoje eu costumo dizer que a pessoa, o jovem, por exemplo, muitas vezes vai começar num trabalho, eles não querem na realidade esperar os 30 dias para receber, ele já quer entrar no primeiro, segundo, terceiro dia, já quer receber, percebeu? E as coisas não são assim, então a gente precisa trabalhar isso. Tá? Então o Pedro Calabrese ele cita um exemplo que foi feita uma pesquisa, por exemplo, foi colocado umas pessoas numa sala e nessa sala, segundo ele, tinha um botão, só tinha um botão lá nessa sala, a sala toda branca só tinha um botão, e esse botão, se a pessoa apertasse, ela tomava um choque, e deixaram ali algumas pessoas para fazer um teste, para fazer ali uma análise, e diz que tinha pessoas que iam lá, quando ficava sem fazer nada naquele lugar, elas iam lá tomar choque só para ter alguma coisa para fazer, ver o grau que se chegou. E aí ele questiona e disse, isso foi um estudo científico, posicionou que o tempo que essas pessoas ficaram ali foi só 15 minutos. E as pessoas que não apertaram o botão, elas ficaram entediadas ali de ficar ali preso durante aquele tempo, mas só foi 15 minutos. Você vê o grau que nós estamos hoje, percebeu? Então isso é que gera esses problemas, grande parte dos problemas nossos são gerados exatamente por causa disso. Então, cuidar da nossa saúde física, a solução passa, ali vou citar aqui alguns exemplos, né? A solução passa por dividir tarefas que são grandes, em parte em usar, que eles chamam aqui de técnicas de Pomodoro, ou seja, 25 minutos eu vou ler o livro, 5 minutos eu paro e vou fazer uma pausa, aí depois, na sequência, eu volto, tá? Volto a me conectar e continuar seguindo a frequência. Então isso faz com que a gente comece a cuidar dessa parte. Tá? Outra, porque cada ação conecta ao nosso propósito de vida, tá? Então isso é importante a gente ter. Outra informação que é importante, que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, isso é muito importante, percebeu? Por quê? Porque hoje em dia, como eu disse, nós estamos tendo muitos problemas emocionais. Por quê? Gerando ansiedade, gerando medo, gerando uma série de problemas na nossa vida. Mantendo assim uma rotina de autocuidado, ou seja, gente, uma atividade física, eu costumo dizer que ela não é só bem para o nosso corpo, ela é bem também para a nossa mente. Uma pessoa quando está caminhando, por exemplo, ela está pensando ali, fazendo uma terapia, ela está correndo, ela está fazendo, ela está esquecendo os problemas dela, problemas às vezes de saúde, problema de família, problema financeiro, ela está esquecendo. Além dela estar fazendo um exercício para o corpo, ela também está fazendo um exercício espiritual, porque nesse momento ela pode se conectar com o plano espiritual. E aí, isso vai fazer parte para os dois lados. Então, a alimentação equilibrada, muitas vezes, não é comer muito, mas a gente comer coisas que vai fazer bem para a nossa célula, para o nosso organismo. Muitas vezes as pessoas não cuidam disso e tudo isso gera problema. Eu falei lá atrás e vou falar. Tem, por exemplo, um outro vídeo, uma outra palestra que eu fiz, falando sobre medo, uma outra falando sobre ansiedade, percebeu? E todas elas canalizam nesse sentido, exatamente gerando problemas exatamente por causa disso. Tá? Então, alimentação equilibrada, os exercícios, dormir bem é muito importante, porque se a gente não dorme bem, a gente acorda no outro dia com a nossa mente ruim, acorda estressado. O sono, para ter uma ideia, se a gente não tem um sono regular, a gente tem insônia, dorme muito pouco, isso gera, para ter uma ideia, gera até, como é que eu posso dizer, até problemas de baixa imunidade, para ter uma ideia. Quem posiciona isso não sou eu não, quem posiciona isso são médicos que posicionam, que estudam essa parte. Tá? Então o nosso corpo, a nossa mente, ela tem que caminhar junto, ela tem que ter um equilíbrio ali. Okay? Então eu vou passar aqui para vocês um exemplo. Eu vou para academia. Quando eu estou na academia, normalmente eu tenho um Bluetooth aqui, que coloco o Bluetooth no ouvido, pego o celular, coloco uma palestra edificante, tá certo? Sobre, por exemplo, eu sigo a doutrina espírita, então, do Divaldo Franco, não sei se vocês conhecem, Haroldo Dutra, ou mesmo pego de um filósofo, por exemplo, estoico lá, pego, ou budista, começo a assistir, ou alguém falando sobre procrastinação, por exemplo, eu vou assistir, ou falando sobre problemas de ansiedade, ou problema de atividade física. Então eu estou sempre ali trabalhando o meu corpo e ao mesmo tempo já estou trabalhando a minha mente, a minha parte moral, a minha parte espiritual. Então isso faz com que eu consiga lidar melhor com os problemas do nosso dia a dia, porque eles vão aparecer, ponto.
Não tem ninguém, na realidade, na humanidade aqui que não tem problemas. Se não é financeiro, é um problema de relacionamento. Se não é um problema de relacionamento, é um outro problema, mas ele vai ter, é um problema de saúde e a gente precisa saber lidar com esses problemas. Essa é uma outra parte que vai vir aqui, que é exatamente a parte daqui a pouco que eu vou estar falando sobre o conhecimento. Então, na perspectiva espiritual, a procrastinação, às vezes, ela representa uma fuga de responsabilidade, que muitas vezes são parte importante da nossa evolução. Percebeu? Então, a gente precisa estar sintonizado com o plano espiritual. Porque muitas vezes as pessoas têm em mente que pensar em Deus, pensar em Jesus, fazer uma prece, uma oração, fazer uma meditação, isso é coisa de religião, não tem nada a ver com religião, isso é coisa do nosso dia a dia, tá certo? Não sei se vocês acreditam ou não, mas aí onde vocês estão, tem espíritos aí que estão do teu lado, tem teu anjo da guarda, mentor, tem espíritos também que estão assistindo essa live junto com vocês aí, como está aqui comigo, porque Deus permite que eles também aprendam. Porque eu não sei se vocês sabem, quando a gente morre, a gente tem 3 corpos, o físico, que é esse, o espiritual, que é um corpo fluídico, e o perispírito, que faz a junção desse corpo fluídico para esse corpo físico, aonde que é guardado tudo que acontece na nossa vida, é guardado no perispírito. Então, a pessoa desencarnou, ou seja, morreu, entre aspas, ele perde só esse corpo físico, porque o espírito e o perispírito continua na realidade da mesma forma, com todo o conhecimento, com toda a inteligência que ele tinha e as qualidades morais, que na realidade é o que a gente leva e a gente traz quando a gente nasce. Então, é importante saber disso. Então, aquele negócio assim de que eu pensava, antes de ter esse nível de conhecimento, eu pensava assim, quando eu tinha 18, 19 anos, não tinha nada desse conhecimento, eu falava, vou trabalhar feito um camelo para quando eu chegar com 18, 20 anos, eu estou tranquilo. Quando eu estiver na minha idade lá com 50, 60, 70 anos, eu coloco meu burro na sombra e fico quieto. Aí depois, quando eu tive o conhecimento da doutrina espírita, eu descobri que a gente não morre nunca e o camarada pode estar com 100 anos aqui, se ele está tendo o conhecimento, esse conhecimento ele vai levar para o plano espiritual, porque essa vida que a gente tem aqui, ela não acaba aqui, ela simplesmente, quando a pessoa desencarna, ela continua no plano espiritual aprendendo do mesmo jeito, percebeu? Então, é como se fosse essa vida aqui, como se fosse um ano de escola. Então, o camarada desencarnou, é como se ele estivesse passando do primeiro para o segundo, e aí depois ele vai reencarnar de novo, num outro corpo, e ele vai começar como se estivesse no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano. Por isso que cada um de nós, cada ser humano, tem um determinado nível de conhecimento. Percebeu? Exatamente por causa disso. Tem uns que aprendeu mais, está se esforçando. Por exemplo, fiz 70 anos ontem. Então eu estou aprendendo. Diferente, às vezes, de uma pessoa que, às vezes, pode ser que esteja com 70, mas ele não quer saber mais de informação. Ele já, desde os 50 anos, ele já achou que já não tinha mais nada que ele tinha que aprender. Ele já tinha aprendido tudo. Ele está 20 anos praticamente vegetando aqui, perdendo a oportunidade. É como se ele estivesse num ano de escola, chegou em agosto ali, ele vai falar, bom, já estudei pra caramba, já estudei desde fevereiro até agosto, agora já estudei bastante, agora não vou estudar mais. E o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, ele vai ter a prova, vai ser reprovado e vai voltar no ano que vem estudar tudo aquilo do semestre lá que ele não estudou. É simples assim que a gente vai fazer, ou seja, aquilo que eu tinha que progredir aqui, eu não progredi, eu volto na próxima reencarnação e vou estar aprendendo aquilo. Então é importante que a gente entenda essa parte do plano espiritual aí, na nossa parte da evolução moral e espiritual. Tá? Agir essencialmente para transformar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Por exemplo, quando eu me dispus, por exemplo, a trazer esse nível de conhecimento, é o quê? É aquilo que Deus me concedeu, que me faz bem, eu transmitir isso para outras pessoas. Ou seja, mudar o mundo ao nosso redor, tratar as pessoas com mais carinho, com mais amor, com mais respeito. Então, isso é mudar o mundo ao nosso redor. Tá? Então, isso é cada pequeno passo que, mesmo que ele não seja perfeito, né, o movimento nos aproxima do objetivo. Ou seja, eu costumo dizer, o nosso trabalho é trabalho de formiguinha, é trabalhos pequenos, é coisa simples. A gente não precisa fazer o básico que a gente precisa fazer, percebeu? A gente precisa fazer, e o básico é como construir uma casa tijolinho por tijolinho. É como uma galinha vai comer, ela não come lá 1 quilo de milho de uma vez, ela come um grão, outro. Só que o grão em grão, ela vai encher o papo dela, como tem o ditado. Percebeu? Então é assim, é trabalhos pequenininhos, é trabalho de formiguinha. A formiguinha mesmo, ela vai levando aos pouquinhos, chega lá, ela enche lá, coisa. Então, a gente tem que fazer isso. Então, importante, hoje, reflita qual tarefa importante que você que está assistindo, ou eu que estou aqui, que eu estou adiando. Eu
não vou ficar citando para vocês, mas eu tenho algumas tarefas aqui que eu venho adiando, e eu preciso, na realidade, pegar e fazer isso, porque isso vai gerar problema para mim, tá? Então, por que tem adiado? Por que você tem adiado? Tá? E o que você pode fazer agora, mesmo que seja pequeno, para dar o primeiro passo? Existe um provérbio chinês que diz, para caminhar 1 quilômetro, você precisa dar o primeiro passo. Para você treinar, para você ficar forte na academia, você vai ter que ir lá hoje, amanhã, depois e assim sucessivamente. Você não vai lá num dia e vai ficar forte de um dia para o outro. Então é assim que a gente tem que ter. Então lembre-se, a vida é agora. O futuro a gente constrói ele com ações no presente. Então a gente não tem que ficar muito preocupado com o que passou, tá certo? E nem com o que virá. Não digo que a gente não tem que pensar no que passou, a gente tem que pensar no que passou, mas num nível, no sentido de o que eu fiz lá, que eu poderia ter melhorado e que eu vou melhorar agora. E no futuro é o que eu posso estar fazendo para me poder melhorar e ter um futuro melhor. O que eu vou plantar hoje para me colher daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano? Porque hoje nós estamos colhendo o que a gente plantou um ano atrás, há 6 meses atrás, há um mês atrás. E o que a gente vai colher amanhã? Então, começar a plantar hoje. Isso é importante a gente lembrar. E não espere, né, o momento perfeito para a gente agir. Porque esse momento perfeito, ele é hoje. É para quem decide começar. Percebeu? Se o camarada está pensando de falar, eu só vou fazer uma atividade física quando eu tiver dinheiro para ir numa academia, meu filho, em casa dá para você fazer. Vai na pracinha, nessas pracinhas, tem aqueles aparelhinhos, dá para fazer. Percebeu? Até numa cadeira aí você tem vários exercícios que dá para você fazer, para você sair da inércia. E dá para você cuidar do seu corpo, melhorar o seu corpo. Percebeu? Então o camarada fala, não, eu só vou lá quando eu tiver dinheiro para pagar uma academia. Não é bem assim. Aí ele nunca vai. Tá? Por quê? Porque o problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro é a desculpa. Eu estou citando o caso da academia, mas porque é assim que me veio em mente. Mas qualquer coisa na nossa vida é assim. Tá certo? É assim. E eu posso falar para você que nós temos o hábito de procrastinar, de barrigar as coisas para frente, coisa do tipo. E eu mesmo fiz isso. Quando teve o problema da Covid, para quem entenda, eu fui lá no grupo de oração onde eu frequento, o centro lá do Kardecista, não estava funcionando, depois voltou a funcionar, só para os mais jovens. E aí chegou um dia, eu simplesmente trabalhava, fazia online. Aí chegou um dia, eu falei, espera um pouquinho, você corre, anda por aí tudo, fica correndo, e por que você não vai lá? Falei comigo mesmo, falei, por que você não vai lá? Porque aqui é muito cômodo. Você chega aqui, o negócio começa às 8 horas, 5 para as 8 você senta aqui, liga o computador, 9 horas termina, sendo que lá no grupo termina às 10h30, mas o estudo termina começa às 8, termina às 9, aí depois tem o trabalho lá. Só que o trabalho eu não fazia, porque o trabalho não pode ser feito, online, tem que ser feito presencial. Então, percebeu? Nós temos essa característica, eu ficava procrastinando isso. Aí eu mesmo falei, pera um pouquinho. E aí comecei, aí pronto, até hoje eu vou, percebeu? E não falto praticamente nenhum dia. Tá? Então isso é importante, tá? Então, dividir tarefas em pequenas. Por exemplo, você vai ler um livro, então não precisa ler um livro de uma vez. Lê um capítulo hoje, um outro amanhã, ou da outro depois, mas coloca esse objetivo e vai fazendo. Porque se você colocar para ler o livro inteiro, você não o faz. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou fazer a maratona agora, dia 27, se Deus assim o permitir. É 42 quilômetros, eu já coloquei na minha cabeça que vai ser 3 provas de 14. Eu vou correr os primeiros 14, acabei o primeiro, correr o segundo 14, segundo ponto, e o terceiro, ou seja, eu vou dividir ela em 3 para mim poder fazer. Vou fazer ela tudo de uma vez, mas é dividido. Então, criar recompensas, isso é importante, percebeu? Eu lendo esse livro, o que vai trazer para mim esse livro? Percebeu? Eu entender isso. Eu vou na academia, por que eu vou na academia? Então, fazer isso, trazer esses objetivos, faz com que a gente melhore, tá? Então, isso é importante a gente fazer. Então, tomar o primeiro passo. Por que eu fico, por exemplo, eu tenho vários e-mails que eu preciso responder, por que eu fico protelando esses e-mails? Por que eu já não pego esses e-mails e já respondo? Eu tenho essa dificuldade, eu já falei para vocês, eu tenho um pouco de dificuldade de procrastinar, eu costumo ficar jogando também as coisas para lá, mas eu já a partir de hoje vou começar a mudar esse tipo de coisa, porque isso só me gera problema, como gera problema para todos, tá? Então, se conectar ao propósito, ou seja, se quer cuidar da saúde, lembra que isso vai ajudar você a ter mais disposição, vai ajudar a sua família através de exemplos, servir melhor no bem, ou seja, ajudar as pessoas, percebeu? Então, são coisas que a gente pode colocar, são metas pequenininhas que a gente vai.
E aqui eu vou colocar depois, lá na descrição do vídeo, tá? Um link do neurocientista chamado Pedro Calabresa, onde ele vai falar da cura da procrastinação. É um vídeo de 1 hora e pouca, aonde ele vai estar falando mais especificamente na parte de ciência com relação à parte da procrastinação. Por que ela acontece mesmo na nossa mente e como a gente resolver esses problemas. Tá? Então eu vou deixar lá, se quiserem depois se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu vou deixar o link lá. Tá? Então é importante que a gente procure ter esse conhecimento conosco, ok? Então vou falar aqui uma mensagem que o Pedro Calabresa, esse neurocientista, ele deu. Não existe mudança sem desconforto. Olha a palavra que ele está falando do nosso cérebro. Não existe mudança sem desconforto, ou seja, não tem mudança sem dificuldade, sem problema. Percebeu? Eu, para começar a fazer a live, o que eu tenho que fazer? Para estar aqui, eu tenho que estudar primeiro. Eu vou ter que estudar primeiro, trazer as informações e estar aqui com vocês. Para correr, se eu quero ter uma saúde melhor, eu vou ter que me esforçar, fazer uma atividade física para me ter uma saúde melhor. Não tem. E aí ele complementa. Neste mundo de prazeres efêmeros, parece tudo tem a obrigação de ser rápido. Olha o que ele está falando. Nesse mundo de prazeres efêmeros aqui, ou seja, de um monte de prazeres, tem que ser rápido, fácil, intenso, gostoso e confortável. Ou seja, é tudo que a nossa mente quer, tudo que a gente quer. Percebeu? A gente quer a coisa confortável, percebeu? A gente quer as coisas gostosas, que seja intensa, ou seja, que seja forte para nós. Por isso que tem pessoas, por exemplo, que tomam aí, por exemplo, como é que chama? Estimulantes, tá certo? Seja fácil. Por isso que muitas vezes a pessoa vai no médico achando que o médico vai resolver o problema dela. Aí eu estou com um determinado problema, vou lá no médico, ele vai me dar um remédio. Eu estou obeso pra caramba, eu vou lá no médico, o médico vai bater uma varinha de cordão e a partir dali eu vou ficar, percebeu? E rápido, ou seja, eu estou obeso, mas eu quero ter um corpo fininho, em questão de um mês aí eu quero ter, sendo que eu levei, sei lá, talvez 1 ano, 2, 3, 4 anos para chegar naquilo e eu estou querendo. Então a gente quer isso. Mas ele já está dizendo que não existe mudança sem desconforto, ou seja, a gente tem que se esforçar para a gente melhorar, para a gente mudar. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você quer ser melhor, tem que fazer melhor. Esse é o meu lema. Então, cada passo de ação conta na sua evolução. Então, cada passinho que você vai estar, você vai ver que a sua mente vai estar trabalhando melhor, você vai estar melhor. Todo aprendizado que a gente tem, a gente já está melhor. Tá? Então, outra coisa que esse neurocientista posiciona, a gente tem que desafiar a nossa mente, de preferência quase todo dia. E para a gente vencer a procrastinação, a gente precisa desafiar ela. Por que esses e-mails não respondem? Eu vou ter que me desafiar, eu vou começar a responder esses e-mails agora. Por que a minha declaração de imposto de renda eu entrego em abril e não entrego em março? Eu vou ter que me desafiar para fazer isso. Então a gente precisa se desafiar. Então se essa live, na realidade, foi interessante para você, deixe o seu comentário, compartilhe com pessoas que você conhece, porque essas informações podem ser úteis, podem ajudar essa pessoa a viver um pouco melhor, tá? E volto a frisar, essa live ela vai estar gravada, depois eu vou colocar no meu YouTube também, que é Antônio Barbosa, tá? Meu YouTube, o canal do meu YouTube é Antônio Barbosa, mas agora aqui ela já vai estar, assim que terminar, ela já vai estar no Instagram aqui, para vocês assistirem desde o começo. Tem informações aí que com certeza pode auxiliar a vocês, assim como tem me auxiliado e auxiliado muito. Tá? Então, e se não me segue, procura seguir ou se inscrever lá no YouTube para que outros temas, outras lives, geralmente eu procuro um tema que seja útil para as pessoas aí, que possam auxiliar a mim e as pessoas a ter uma vida um pouquinho melhor. Tá? Eu agradeço a vocês, o meu muito obrigado, e como sempre tem feito, eu faço uma pequena prece no final de nossas lives. Então, eu vou estar fazendo agora. Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a Ele que, Senhor, nos auxilia, Senhor, em nossas dificuldades, em nossas procrastinação, ou seja, nos adiamento das nossas tarefas, das nossas ações, que são tão importantes para nós no nosso dia a dia. E também, Senhor, nos auxilia afastando de nós influências
espirituais ou influências mesmo de pessoas próximas que muitas vezes, ao invés de nos auxiliarmos ir para frente, nos procura nos segurar para que nós não progredirmos. Senhor, auxilie também as nossas famílias, aos nossos amigos, e agradecemos por essa oportunidade bendita que nos concede nesse instante de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais, Senhor, um pouquinho mais das informações que Deus e que Jesus nos trouxe para que nós possamos seguir o caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá? E na terça-feira que vem, dessa vez foi de quarta, mas geralmente as minhas lives são de terça-feira, tá? Na terça-feira que vem, com fé em Deus, nós estaremos aqui com outro tema que possa estar aí nos auxiliando. O meu muito obrigado de coração, minha gratidão por vocês aí. E espero que tenha sido boa, que tenha sido útil e verdadeira essas informações a vocês. Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.